começar com um problema. Bom, o primeiro problema então é o seguinte, vou enunciar ele aqui. Você tem um vetor com vários elementos, certo? E você quer saber se um elemento K está ou não nesse vetor, certo? Então, qual é um jeito mais direto de a gente fazer isso? Então a gente olha elemento a elemento, comparando. Então a gente olha esse elemento. Então vamos supor que K é igual a 5. Então a gente olha para esse elemento, vê se ele é 5, não é? Vai para o próximo. E faz isso até a gente encontrar o nosso elemento. Então não encontramos. Ou a gente chegar no fim do vetor, que a gente sabe que não foi encontrado. Ok. Então essa estratégia, esse método é chamado de busca linear, certo? Porque a gente busca de maneira linear no vetor. Okay. Então, qual é o grande problema da busca linear? O grande problema da busca linear é, no pior caso, a gente vai ter que fazer O de n comparações, certo? Porque se um elemento não estiver lá, ou se ele for o último, a gente vai ter que olhar um a um até chegar no último. Então, isso não é bom o suficiente. Mas vamos supor então, vamos ver se isso pode ajudar a gente. Vamos supor que nosso vetor está ordenado, certo? Certo? Então a gente tem um vetor aqui, vamos supor que ele está ordenado. Agora, o que a ordem pode ajudar a gente na hora de buscar por um elemento K? Então, a gente está buscando por K igual a 5, ou 6, por exemplo. A gente quer saber se ele está aqui. Então, vamos supor que a gente não quer ir de 1 em 1, da esquerda para a direita. Vamos supor que a gente quer começar chutando uma posição. Vamos supor que a gente chuta essa posição aqui. Quando a gente chuta essa posição aqui, a gente vê que não é o elemento que a gente está procurando, certo? Esse é um 5, não é um 6. Porém, o que a ordem nos ajuda? A gente sabe que se eu tenho um elemento no vetor, eu olhei para um elemento x, se x é igual a 5 nesse caso, a gente sabe que todos os elementos que estão à esquerda dele, todos os elementos que estão para cá, vão ser menores do que 5, certo? Porque o vetor está ordenado. Enquanto todos que estão para cá vão ser maiores do que 5, certo? O que isso significa? Isso significa que se a gente está procurando pelo elemento 6, e como 6 é um número que é maior que 5, a gente sabe que com certeza ele não vai estar para cá, certo? Porque para cá só tem elementos que são menores que 5, ou seja, é impossível o 6 estar para cá, porque ele não é menor que 5. Então, quando a gente faz esse chute, a gente ganha a seguinte informação. A gente ganha que a gente pode tirar todos esses elementos aqui. E aí agora o nosso espaço de busca foi reduzido a esses elementos aqui. E a gente pode fazer isso de novo. Então, supondo que a gente chutou esse cara aqui. Então, analogamente, a gente sabe que se esse elemento ele é um elemento maior do que 6, então a gente chutou um elemento x aqui, que é igual a 9, certo? A gente sabe que todos que estão à esquerda dele, à direita dele, são maiores do que 9, e todos que estão à esquerda dele são menores do que 9, certo? Como 6 é menor que 9, então a gente sabe que a gente pode tirar todos esses caras aqui. E aí, enfim, sobrou só um elemento e a gente pode checar se é o 6 ou não. Se for, a gente achou o elemento. Se não for, quer dizer que ele com certeza não está lá. Então, no caso, a gente achou o 6 aqui. E comparando, assim, superficialmente, isso com a busca linear, foi muito melhor, né? Porque a gente fez 3 comparações. A gente olhou esse 5, depois a gente olhou esse 9, depois a gente olhou o 6. Então, a gente fez 3 comparações em vez de 7, né? Que a gente faria no total, porque tem 7 elementos esse vetor, certo? Então, vamos generalizar isso um pouco. O que eu estou fazendo, basicamente? Eu tenho um vetor, certo? Okay. De elementos.
Então, qual vai ser o melhor chute? Supondo que o primeiro elemento é 1 e o último é o n. Qual vai ser o melhor chute? Se eu chutar aqui, pode ser que... Então, suponho que eu chutei num k qualquer aqui. Se eu chutar um k qualquer aqui, e o meu elemento for maior do que esse, então sobrou muitos espaços para cá, certo? Pode ser que eu dê sorte e eu consiga remover todo esse espaço de busca. Então, no melhor caso, eu vou sobrar só isso aqui, que é muito bom. Mas, no pior caso, vai sobrar tudo isso. Ok. E isso vale para o outro lado. Se eu chutar assim, por exemplo, pode ser que eu dê sorte e ele seja para cá. Ou, enfim, pode ser que eu dê, o melhor caso, na verdade, é que eu chute o próprio elemento, né? Que eu acho ele de primeira. Mas, enfim, um caso bom é ele esteja para cá e eu elimine tudo isso aqui, que é uma maioria do vetor. Mas o chute mais seguro seria chutar bem na metade, certo? Porque você sempre vai remover metade. Se você chutar bem na metade, ou você vai remover uma metade que é maior do que o elemento que você está procurando, ou você vai remover uma metade que é menor, certo? Ok, então vamos simular isso de novo. Então eu tenho vários elementos. Então supondo que eu chutei, eu estou procurando um k. E o meu k ele está aqui, certo? Aqui está meu k. Então vamos supor que eu chutei o elemento que está bem no meio aqui. E aí eu vou ver que como está ordenado, esse elemento ele vai ser menor que o k, certo? Porque se o k está aqui, um elemento que está aqui vai ser menor que ele, porque está em ordem esse vetor, certo? Então, se eu chutei esse cara e ele é menor, então eu sei que todos que estão para cá vão ser menores. Então eu posso eliminar todos esses. Inclusive esse, porque não é o k. Aí agora eu chuto bem no meio. Vamos supor que o meio está aqui. Não parece pela figura, mas vamos supor que está aqui. Tá ok? Então eu vou fazer de azul para identificar. Então primeiro eu chutei um cara que estava aqui. E aí agora eu vou chutar um cara que está, sei lá, aqui. Ele é menor que o K. Então a gente sabe que eu posso tirar todos esses caras aqui. Aí agora eu vou chutar no meio disso aqui. Desse restante. Maior que o K, certo? É um elemento que está depois, então ele é maior. Então eu posso eliminar todos esses. E eu faço isso até sobrar um elemento só. Ok? Então, vamos supor, vamos tentar analisar a complexidade do pior caso disso. Bom, no pior caso, a gente vai dividir o nosso espaço. Nosso espaço ele tem n elementos no início, certo? Então, nosso espaço tem n elementos no início. Depois a gente vai tirar metade. Vai tirar metade disso e assim por diante, certo? Ok, então o que a gente está fazendo a gente tem n e a gente está fazendo k divisões por 2. E no pior caso, isso vai ser igual a 1 no final, porque se o elemento não estiver lá, a gente vai dividindo até sobrar um cara. E aí quando sobrar um cara, a gente vai checar. Esse cara ele é igual ao k? Se ele não for, o k com certeza não está no array. Se ele for, a gente achou. Mas é o pior caso. Ok. Então, quantas divisões a gente vai ter que fazer, será? Porque para cada comparação a gente faz uma divisão, né? Então, se a gente determinar quantas divisões a gente faz, a gente consegue determinar qual é o número de operações que a gente está fazendo nessa busca. Então a gente vai ter algo assim. Se a gente tirar o log dos dois lados, a gente tem que log na base 2 de n é igual a k. Ou seja, k vai ser o número aqui, só para não confundir, né? Esse k ele é o número de divisões que eu faço, certo? Porque toda vez que eu divido por 2 eu estou fazendo uma divisão. Então aqui seria 2 elevado a 2, aqui é 2 elevado a 3 e assim por diante. Então, esse algoritmo, a busca binária, vai ser O de log, certo? Vai ser O de log na base 2 de n. Que já é muito melhor que a busca linear, que era em O de n, certo? E só para ter uma ideia, se a gente vir no Python aqui, a gente consegue ver. Se a gente tivesse um n
que fosse 1 milhão, certo? 10 elevado a 6. Se a gente estivesse fazendo a busca linear, a gente faria 1 milhão de operações, certo? A gente teria que olhar para cada elemento se é ou não o que eu estou procurando. Agora, se eu estou fazendo usando a busca binária, eu vou ter cerca de 19 operações, certo? Então, se eu tirei o log 2 aqui para ver, eu vou ter 19 comparações. Então, mesmo para um array de tamanho 1 milhão, eu vou só comparar 19 vezes. Porque eu sempre divido por 2. Então, a complexidade é muito melhor. Ok, então vamos pensar melhor em como a gente poderia fazer o código para isso, certo? Então, eu tenho um array aqui. E eu vou manter dois ponteiros. Então, inicialmente, eu vou ter um cara que é o meu L, que é de left, ou seja, o cara que está na esquerda, e um R. Então, o R vai começar com N e o L vai começar com 1. Então, o L vai estar aqui e o R vai estar aqui. Aí eu vou chutar o elemento que está bem no meio, certo? Então, qual é o elemento que está bem no meio? O meio, ou mid, ou M, enfim, vai ser 1 mais N sobre 2, certo? E eu vou checar. Vão ter 3 possibilidades. Se o elemento que está no meio for igual ao cara que eu estou procurando, sei lá, x é o cara que eu estou procurando, certo? Então, se ele for igual a x, eu já achei. Mas vamos supor que não é, certo? Vamos supor que eu não achei. Então, vamos supor que v de m, ou seja, o elemento que está bem no meio, ele é maior do que x. Então, se ele é maior do que x, quer dizer que o meu x tem que estar para cá, certo? Porque todos os elementos que vão estar para a direita vão ser maiores do que o elemento que está aqui, ou seja, esse é o v de m. Todos que estão aqui são maiores que v de m. E todos que estão para cá são menores do que v de m. Ou seja, se x é menor do que v de m, ele está para cá. Então a gente tem que, enfim, tirar toda essa parte aqui. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode atualizar os nossos ponteiros, certo? Então, agora o nosso passo de busca é o meu R, ele tem que vir para cá, certo? Que é um anterior ao meio. Por quê? Então, R vai virar o meio menos 1. Porque eu sei também que ele não é o próprio meio, né? Porque o meio ele é maior do que x, então não é o próprio x. E aí agora, quando eu fizer isso, eu vou estar olhando só para essa parte agora do meu vetor. Esse é o novo espaço de busca. Então, se isso acontecer, eu faço que o R vira m menos 1. E a última construção seria se v de m for menor do que x, certo? Se isso acontecer, então quer dizer que é o contrário. O meu elemento vai estar para a direita. Então, se o meu elemento estiver para a direita, eu vou ter que atualizar o meu L para m mais 1. E é isso. Vamos ver como fica no código. Tá, então vai ser algo do tipo... Vamos incluir aqui para a gente poder testar, né? Certo, então vamos primeiro ler um array qualquer aqui. Vamos ler n elementos. Tá, ok, então eu vou ter um array de tamanho n. Eu vou ler os n elementos. Primeiro eu vou começar com o meu ponteiro da esquerda no 0 e o meu ponteiro da direita no n-1, que é o último elemento, certo? Então eu tenho que rodar enquanto alguma coisa for verdade. Já vamos ver qual é essa condição. Então a gente pega o meio e a gente faz aquilo que a gente fez ali. Então se o elemento do meio for igual ao x, vamos ler o x também, que seria o elemento que a gente está procurando. Se o elemento do meio for igual ao x, eu posso imprimir achei e acabar o meu código. Se o elemento do meio for maior do que x, então a gente tem que olhar mais para trás, certo? O meu x
Se ele é maior, a gente tem que limitar por baixo. Então R recebe menos 1. Bom, e a última condição seria se o elemento meio é menor do que x. Então a gente tem que olhar para o elemento maior. E é isso. Mas falta essa condição aqui. Quando que a gente deve parar a nossa busca? A gente para quando a gente chegar em um elemento, né? Se a gente chegar em um elemento, então a gente vai, quando a gente, o nosso ponteiro da esquerda, ele no final, o que pode acontecer é, bom, deixa eu desenhar isso de novo. O que pode acontecer é que tudo vai ser excluído menos um elemento, certo? Então eu vou ter algo assim. E tanto o meu L quanto o meu R vão estar aqui. L vai ser igual a R, que vai ser igual ao M. Quando isso acontecer, ou eu vou achar, e aí vai acabar, ou quando eu não achar, vai acontecer um dos dois. O R vai virar M-1, ou o L vai virar M mais 1. Mas, independente de qual acontecer, a gente vai ter que o L vai ser maior do que o R, certo? Então, ou seja, o cara da esquerda vai vir pra cá e o da direita vai ficar. Ou ele vai vir pra cá. Então eles vão trocar de lado, né? Então a nossa condição é enquanto o L for menor ou igual ao R, certo? Então é isso basicamente. Vamos ver se a gente consegue. No caso, tem um pequeno erro que eu chamei o meu vetor de V aqui. Então. Aqui não é A, né? É V. Então vamos testar isso. Então se no final ele não achar, a gente só fala não achei. Tá. Então vamos ler 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente está procurando o elemento 3. Achou. Agora vamos ler 1, 2, 3, 4, 5 e procurar o 6. Não achei. E é isso basicamente. Então, você pode ter repetições também. Beleza. Ok. Então vamos falar um pouco agora em como que é usado na maratona isso, porque geralmente você não usa código uma busca binária assim, como a gente fez. Não faz algo assim. A gente usa umas funções prontas, que é supondo que você quer achar o primeiro elemento que é em um vetor que é maior ou igual a um x dado. Então você vai dar esse x aqui. Aí o que você pode fazer é usar uma função chamada lower bound, que ela só funciona para vetores ordenados, né? Igual a busca binária. Então você vai passar lá o seu vector e o elemento x. E aí isso vai te dar o primeiro elemento, vai te dar um iterador, que se você viu aula de STL, você sabe como funciona. Mas ele vai basicamente dar um iterador pro primeiro elemento e ele vai te dar o end caso ele não ache. E a gente usa assim na maratona, ou a gente tem um jeito também de achar o primeiro elemento em um vetor que é maior do que x, certo? E aí o que a gente usa é upper bound da mesma sintaxe, v.begin, v.end de x também, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, certo? Então, como fica? Vamos ler um n aqui e vamos criar um vector. Vamos ler n números. Vamos colocar no vector esses números, certo? Aí o que a gente faz é, lembrando que tem que estar ordenado, né? Se a gente fizer auto, a gente consegue
tipar automaticamente, né? Mas porque vai ser o iterador. Então, it de iterador, lower bound. Então, vamos ler um elemento x aqui qualquer também. Então, lower bound, v.begin, v.end, x. E aí, se it for igual a v.end, quer dizer que ele não achou. Se não, ele pode imprimir o próprio elemento. Vamos testar isso, certo? Então, se a gente der um vetor 5 elementos, um vetor ordenado aqui, a gente pega o lower bound de 3. Vai ser o próprio 3, certo? E aí você pode fazer busca binária com isso. Então, por exemplo, se eu mandar 7, que não está lá, ele vai falar, não achei. Okay? Então, só lembrando, lower bound é o primeiro elemento que é maior ou igual. Pode ser que você dê um elemento menor, por exemplo. 2, 3, 4, 5, e você dá o elemento... Você quer o... Perdão. 1, 2, 3, 4 e 6, por exemplo. E aí você quer o lower bound de 5, é o 6, porque ele é o primeiro maior ou igual, certo? Então, o primeiro que é igual ou é maior. Beleza. E agora o upper bound seria o primeiro maior. Então, é a mesma sintaxe, vamos trocar para upper aqui. Então, se a gente ler 5 elementos, eu quero o upper bound de 3, vai dar 4, que é o primeiro maior. Se eu tenho 5 elementos e eu ponho o upper bound de 5, não acho, porque não existe nenhum número maior que 5. E isso pode ser útil para contar quantas repetições tem de um número num array, por exemplo. Se a gente tem repetições, esse array está ordenado, mas a gente tem repetições. Então a gente tem o número 3 aparece 4 vezes e o número 4 2 vezes. A gente quer saber qual é a frequência do 3 em log. Então como a gente pode fazer? A gente pode pegar o lower bound do 3, que vai ser qual? Esse elemento, certo? Que é o primeiro maior ou igual. E o upper bound do 3, que é o primeiro que é maior. E aí a gente pega as posições. Então, suponho que essa é a J e essa é a I. E a gente sabe que o número de... A frequência vai ser exatamente J menos I, né? Entendeu? Beleza. Então, essa é uma utilidade para upper bound e lower bound, além da busca binária, né? Ok. Então, vamos falar um pouco sobre outra coisa agora. Uma aplicação de busca binária. Então, a ideia da busca binária resumidamente é essa. Você tem um conjunto ordenado de dados, enfim, de informações, e você usa a ordem relativa entre elas para procurar alguma informação em específico. Certo. Agora vamos falar de um problema. Suponha que você tem um prédio, okay? E esse prédio ele tem andares, certo? Então ele vai ter lá o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar e assim por diante, até o enésimo andar. E você tem um ovo muito resistente. E você quer saber. E esse ovo, por exemplo, pode ser que eu jogue ele do primeiro andar e ele não quebre, certo? Você quer fazer algumas perguntas. Você quer saber qual é o andar mais baixo possível, de forma que se você jogar o ovo de lá, o ovo vai quebrar, certo? Então, você quer fazer o mínimo de perguntas possíveis, certo? Você pode fazer uma pergunta desse tipo. Você pergunta se no andar H se o ovo quebra ou não. E eu te digo sim ou não. Certo? E você quer saber qual é o menor H tal que o ovo quebra. É basicamente isso. Esse é o problema. Certo? Como a gente pode aplicar a ideia da busca binária nisso? Bom, seguinte. Vamos fazer algo parecido com o que a gente fez no vetor. Vamos supor que você chutou um H bem no meio. Você chutou esse andar aqui, H. Certo? Aí eu vou te responder. Se em H quebra,
concorda que se ele quebra numa altura h, então ele quebra para todas as alturas maiores, certo? Porque afinal eu estou jogando de uma altura maior, todos que tiverem aqui ele vai quebrar também. Então, se eu quero a menor, eu não preciso olhar para cima, porque a h já é a menor entre essas, certo? Entre ela, h já é a menor entre h e as alturas maiores do que h. Então, eu nunca vou precisar olhar para cima. Então, eu vou eliminar metade do meu espaço de busca, né? Como na busca binária. Então, eu vou passar a olhar só para baixo. Analogamente, se em h, então, se em h quebra, não olho mais para cima. Analogamente, se em h não quebra, então se eu chuto um h e não quebra, nenhum andar menor vai quebrar também, né? Quer dizer que eu preciso subir mais. Se ele não quebra, quer dizer que nenhum desses vai quebrar. Então o que eu tenho que fazer eu posso eliminar todos esses aqui também e começar a olhar para cima. Então eu não olho, se não quebra em h, eu não olho para baixo. Não olho para menor ou igual a h, certo? Então a gente vai fazer algo similar com a busca binária. A gente vai chutar um h bem no meio. Então aqui é 1, aqui embaixo é 1, aqui é n. A gente vai chutar um h que seria 1 mais n sobre 2, né? Bem na metade. Vamos só colocar como meio, para a gente não precisar ficar fazendo as continhas, certo? Toda vez. Eita. Certo? Então meio, aí aqui é 1 e n. Aí vamos supor que esse meio funcionou. Então a gente vai olhar agora para andares menores, né? Porque se ele funcionou, a gente quer tentar um menor. Então vamos supor que funcionou, então eu sei que eu não preciso mais olhar para cá, certo? Para essa parte. Então eu vou tirar toda essa parte aqui. Menos o meio, né? O meio continua incluso porque eu sei que ele é uma resposta válida. Então, mas eu vou tirar todos que estão para cima aqui. Ok. Então agora vamos olhar para o meio entre esses, né? Então o novo meio, que seria, sei lá, o meio 2. Vamos supor que nele não quebrou. Ou seja, eu tenho que olhar para cima dele. Então eu vou tirar toda essa parte aqui, inclusive ele. Aí agora eu vou olhar para esse aqui. E assim por diante. Então, análogo à busca no vetor que a gente fez, isso vai sempre cortar o espaço em dois. O espaço de respostas. Agora o nosso espaço não é um espaço vetor, é um espaço de respostas. A gente está buscando por uma resposta. Beleza. Então, qual que é basicamente a característica desse tipo de função, né? Então, esse método que a gente está utilizando é chamado de busca binária na resposta. Certo? Então, quais são as características? A gente vai ter uma função que determina se uma resposta é válida ou não, certo? Então, no eixo x aqui eu vou colocar a minha resposta. Então, no caso, no exemplo que eu acabei de dar, a resposta é qual é o andar, a altura, certo? E aqui eu vou ter no eixo y eu vou ter a validade, ou seja, se a resposta é válida ou não. Então vamos dizer que é 1 se ela é válida e 0 se ela não é válida. E a gente quer minimizar, certo? Qual é a cara dessa função? Ela não é válida, tipo, eu vou chutar uma resposta muito pequena, certo? Eu chuto que do primeiro andar ele quebra, e aí supondo que não quebra. E aí não vai quebrando, certo? Não vai quebrando, não vai quebrando, não vai quebrando, até que um ponto o ovo quebra. Se eu jogar desse andar, ele quebra. E aí ele sempre vai quebrar, porque se aqui ele quebra, todos os andares maiores, toda resposta maior vai funcionar, só que aqui eu sei que toda resposta menor não vai funcionar, certo? Então essa função, esse tipo de função é o que a gente chama de função monótona. Então um requisito para poder usar a busca binária na resposta é que a sua resposta tem que seguir uma função monótona. Beleza. E outra coisa a gente tem que ser capaz de checar uma resposta. Então a gente tem que ter uma função que checa a resposta. Nesse caso, a resposta checar meio que
O checker é ver se o ovo quebra ou não, certo? Então a gente jogaria o ovo lá do andar e se ele quebra a gente checou. A gente pode dizer se é um ou não, mas tem que ser possível checar. É, beleza. Então você precisa dessas duas condições. E você pode tanto querer minimizar quanto maximizar. Então pode ser que a sua função tenha a cara oposta. Pode ser que o problema fale, ache a mínima resposta para que isso seja válido. Então pode ser que seja o contrário. Pode ser que você tenha algo desse tipo aqui. Você tenha a sua resposta, então vai ser muito parecido. A resposta vai estar aqui e aqui a gente vai dizer se é válido ou não. Só que aí pode acontecer justamente o oposto. Pode ser que uma resposta sempre seja, ela é sempre válida até um ponto, e aí a partir desse ponto ela deixa de ser válida. E aí o que a gente quer achar é qual é a máxima que a máxima resposta, certo? Porque naquele caso a gente queria o andar mais baixo, certo? Então o mínimo. Mas aqui a gente quer a máxima, ou seja, a gente quer basicamente achar qual é o número 1, certo? O 1 aqui, mais a direita. A gente quer achar esse cara aqui. Enquanto no outro caso a gente queria achar o 1 mais a esquerda, o menor possível. Beleza. Então, isso é muito fácil de codar. Vamos falar um pouco sobre o código. Então, vamos fazer aqui uma PB na resposta. PB ans. Então, como que vai ser? Vai ser algo muito parecido. A gente vai ter um L, que é a nossa resposta mínima. Então, vamos pensar que a gente está resolvendo o problema do ovo. Então, a gente vai ter a menor resposta possível eu tenho que jogar do primeiro andar. E a maior eu tenho que jogar do enésimo andar. E aí aqui vai ser equivalente. Vai ter uma condição, e a gente vai pegar o meio, que é justamente a metade entre os dois. E aí o que a gente vai fazer? Se essa resposta é válida, ou seja, se eu consigo checar que eu vou ter alguma função, esse checker vai ser uma função que checa se a resposta é válida ou não. True se for válida. Então, se ela for válida, eu vou fazer alguma coisa, e se ela for inválida, eu vou fazer outra. Bom, vamos pensar um pouco no prédio para a gente pensar como que a gente vai fazer. Certo? Então, inicialmente, a gente tem que o nosso L vai estar aqui, certo? L vai ser igual a 1. E a gente vai ter que o nosso R está aqui, né? R é igual a N. E a gente vai chutar bem no meio. E aí a gente vai ter meio é uma resposta válida? Então, como que a gente faz? Se meio for uma resposta válida, lembra, a gente quer achar a menor possível. Então, se ela é válida, a gente já sabe que todas que estão acima é válida, certo? Porque todos os andares maiores, as alturas maiores vão quebrar o ovo. Então a gente tem que limitar, a gente pode tirar tudo isso aqui da nossa resposta, certo? A gente pode limitar o nosso passo de busca para cá. Então, se meio for uma resposta válida, a gente corta de LR para L meio, certo? Tem que manter o meio aqui, inclusive porque o meio é uma resposta válida. Ok? E aí agora, e se não acontecer? Então, se meio não é uma resposta válida. Então a gente vai fazer justamente o contrário, né? A gente vai, deixa eu deletar isso aqui. Se meio não é uma resposta válida, então nenhuma menor vai ser válida, porque a gente não vai quebrar o ovo. Então a gente vai fazer justamente o contrário. A gente vai meio não é uma resposta válida e nenhuma menor que ela é também. Então a gente vai ter que limitar o nosso passo de LR para meio mais 1, certo? Porque a gente não está incluindo meio, porque meio não é válido. Para R. E é isso basicamente. Ok. Então, se for true, a gente tem que R recebe meio, certo? Se não, L recebe meio mais 1. É isso. E aí você pode fazer algum método para salvar a sua resposta aqui, ou enfim, depende de como for o problema. E como que é a condição de parada? A condição de parada vamos supor que
A gente tem o prédio, certo? E os nossos ponteiros, vamos pensar em dois casos. Então vamos pensar no primeiro caso em que a gente já eliminou tudo e a gente chegou em um cara final aqui. L é igual a R, que é igual ao meio. Bom, nesse caso, eu vou tipo, posso testar essa resposta, né? Só que o que acontece? Quando eu tiver dois caras, eu não preciso chegar nesse caso, porque quando eu tiver exatamente dois caras, ou seja, eu tenho L aqui e eu tenho R aqui, que é exatamente L mais um. Nesse caso, eu já tenho que L vai ser o meio, certo? Porque você vai estar somando L mais 1 sobre 2 e quando você faz divisão inteira, isso aqui vai dar igual a L. Então esse vai ser o meio. Então, se essa resposta não for válida, eu já posso acabar, certo? Eu vou esse é o último caso que eu preciso testar, porque quando o meio é igual ao L. Porque quando eu tiver isso aqui, só um cara e o R e o L estão na mesma posição, vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo teste. Então eu posso parar quando L for maior ou igual ao meio, certo? Ou seja, enquanto L for menor que o R, eu tenho que testar. Então, se L for maior ou igual ao meio, ao R, perdão, aí eu paro. E é isso. E aí, se você quiser fazer o contrário, se você quiser minimizar, maximizar, você vai ter que fazer. Se uma resposta é válida, a gente quer tentar uma maior, certo? Então pensa, o meu espaço é espaço de L até R. Eu quero uma maior. Ou seja, eu vou fazer que L recebe mid, certo? Meio, perdão. Agora, se ela não é válida, eu tenho que pegar uma menor, porque ela é grande demais a minha resposta. Então, R recebe meio menos 1. E é isso, basicamente. Essa é a ideia de uma busca binária na resposta. Espero que tenha ficado legal. E é isto.